Fala, nação azulina, já está tudo encaminhado para um sábado de fortes emoções no Mangueirão. O clube do Remo vive dias de preparação intensa para encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto marcado para as 4 horas da tarde, com expectativa de um público que pode beirar 40 mil torcedores empurrando o leão. O momento é daqueles em que o torcedor, mesmo com críticas ao trabalho da comissão técnica, não mede esforços para estar presente e apoiar, porque sabe que uma vitória pode colocar o time no tão sonhado G4 da Série B. A situação na tabela deixa o clima de decisão no ar. O Remo soma 33 pontos, um a menos que a Chapecoense, e precisa vencer e torcer para um tropeço do adversário catarinense para, quem sabe, terminar a rodada dentro do grupo de acesso. O Mangueirão promete receber um leão motivado, apesar dos problemas. Já é certo que 2 nomes não estarão à disposição: Nathan Camargo, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 e deve ficar semanas afastado, e o técnico Antônio Oliveira, suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no duelo contra o América Mineiro. A ausência do treinador à beira do campo pode mudar um pouco a dinâmica no banco, mas a grande notícia positiva é o retorno de Pedro Rocha. O artilheiro da Série B, com 10 gols, volta após cumprir suspensão pela expulsão contra a Ferroviária e chega com sede de decidir. E não é só dentro de campo que o nome dele movimenta bastidores. Surgiu mais uma vez o interesse de um clube da Série A. Desta vez, especula-se que o Vasco estaria estudando uma proposta. Mas o Remo deixou claro que a multa rescisória é alta, algo em torno de 5 milhões de euros, e sem o pagamento integral não há conversa, ainda mais com a diretoria adotando uma política firme de valorização e venda de jogadores para o exterior. Enquanto o Botafogo chega a Belém pressionado pela má campanha e pela urgência de pontuar para fugir do rebaixamento, o Remo tenta encontrar o equilíbrio entre manter sua proposta de jogo e melhorar a eficiência ofensiva. Há quem defenda o estilo atual, mais reativo e explorando contra-ataques, algo que vem desde a época de outros treinadores, mas também há quem cobre uma postura mais agressiva e um futebol mais envolvente, especialmente jogando em casa. Nas arquibancadas, a paciência nem sempre é abundante. Basta um recuo de bola para o goleiro ou um passe para trás para a parte da torcida reagir com vaias e murmúrios. Esse clima exige que os jogadores estejam preparados emocionalmente para não se deixarem abalar e, ao mesmo tempo, que apresentem mais volume e qualidade nas jogadas. Nos bastidores, o clube prepara uma promoção de ingressos para atrair ainda mais o fenômeno azul. Os detalhes ainda não foram divulgados oficialmente, mas a expectativa é de que os valores e condições sejam anunciados a tempo de garantir casa cheia. A diretoria também alerta para uma mudança importante: a venda de vagas no estacionamento do estádio não será mais feita no dia do jogo. Agora, quem for de carro precisará comprar antecipadamente, e a torcida espera que os preços sejam ajustados para algo mais acessível. Entre as movimentações do elenco, uma saída já foi confirmada. O zagueiro Rafael Castro está de malas prontas para o Londrina. Ele já se encontra no Paraná para assinar com um novo clube, embora o Remo ainda não tenha publicado a rescisão oficial. Respeitado por muitos torcedores pela participação no acesso de 2024 e por sua identificação com Belém, Rafael perdeu espaço ao longo da temporada e agora buscará novos ares. Para alguns, ele poderia ter sido aproveitado em mais partidas; para outros, sua função já era mais de composição de elenco. Seja como for, deixe o clube com gratidão e bons momentos na memória. A atmosfera que cerca este jogo contra o Botafogo é de oportunidade única. A Série B de 2025 está se mostrando equilibrada, e a chance de subir para a elite depois de 3 décadas alimenta a ansiedade da torcida. Muitos sabem que, se o acesso não vier este ano, o desafio em 2026 pode ser ainda maior, com possíveis presenças de clubes como Sport, Fortaleza, Vitória e até gigantes como Vasco ou Santos. Por isso, cada ponto conquistado agora tem um peso enorme. É o tipo de situação que exige frieza dos jogadores e dirigentes, mesmo quando a emoção da arquibancada pede decisões imediatas e mudanças drásticas. O Remo tem pela frente um adversário fragilizado, mas que vem disposto a lutar pela sobrevivência. A postura em campo será determinante para transformar a pressão em vantagem. Com a volta de Pedro Rocha e o empurrão da torcida, a confiança de que a equipe possa impor seu ritmo e buscar o resultado que mantém viva a caminhada rumo à Série A. E, como sempre,
O clima nos corredores do Baenão é de trabalho intenso, ajustes táticos e foco absoluto no próximo desafio. Então segura, porque essa preparação do Leão para o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto está tomando contornos de decisão antecipada na Série B. O Mangueirão, com aquele clima único que só o fenômeno azul sabe criar, já é pauta entre os torcedores desde o início da semana. A expectativa é de ver um mar azul tomando as arquibancadas e fazendo o estádio pulsar, especialmente pela combinação de fatores que tornam o jogo tão especial, um adversário em situação delicada, a proximidade do G4 e a volta de um dos principais nomes do campeonato, o artilheiro Pedro Rocha. É o tipo de ocasião em que o torcedor não vai apenas assistir, ele vai participar, vai influenciar o ritmo, vai empurrar o time. E quando o Leão sente o apoio, todo mundo sabe que a energia em campo muda. O clima de decisão, no entanto, também vem acompanhado de desafios. A ausência de Nathan Camargo será sentida, já que o volante vinha sendo peça importante na proteção da defesa e na saída de bola. Sem ele, a comissão técnica precisa ajustar a formação para não perder equilíbrio no meio-campo. E sem o técnico Antônio Oliveira na beira do gramado, suspenso, a condução do time ficará a cargo de sua equipe auxiliar. É aquela situação em que o trabalho de bastidores precisa ter sido muito bem feito durante a semana, para que no dia do jogo a ausência do treinador não pese nas escolhas e na postura dos atletas. Se por um lado essas baixas preocupam, por outro, a volta de Pedro Rocha acende a esperança. Não é exagero dizer que o camisa 9 é o termômetro do ataque azulino. Com 10 gols no campeonato, ele já decidiu partidas importantes e é justamente em jogos de pressão que ele costuma crescer. Ainda mais sabendo que tem gente de olho nele. A especulação sobre o interesse do Vasco caiu como uma bomba entre os torcedores, mas a diretoria do Remo foi firme, ou paga multa de 5 milhões de euros, ou o artilheiro fica. Essa postura passa um recado claro não só para o mercado, mas também para o elenco e a torcida. O objetivo é subir, e para isso é preciso manter as principais peças. E a torcida entende que, em um campeonato longo como a Série B, cada detalhe conta. Por isso, a promoção de ingressos que o clube prepara pode ser um trunfo para encher o Mangueirão e criar um ambiente sufocante para o adversário. Ainda não foi revelado como será, mas é esperado que o valor e as facilidades façam muita gente garantir lugar antecipado. Até porque, além dos ingressos, agora o estacionamento também precisa ser comprado antes, já que não haverá mais vendas no dia da partida. É uma mudança de logística que pega alguns de surpresa, mas que também pode ajudar na organização e evitar filas no entorno do estádio. Enquanto isso, o Botafogo de Ribeirão Preto chega a Belém com o peso de uma campanha ruim e a urgência de somar pontos. É justamente essa combinação que torna o jogo perigoso. Um adversário desesperado costuma ser mais agressivo, mesmo longe de casa. A defesa do Remo precisará estar atenta para não ser surpreendida, e o meio-campo terá que encontrar um equilíbrio entre acelerar o jogo e controlar a posse. O torcedor, que muitas vezes cobra rapidez e verticalidade, também vai precisar entender que nem todo lance é para ser acelerado. Em certos momentos, saber segurar a bola e esfriar o adversário é parte da estratégia. Nos bastidores, a saída do zagueiro Rafael Castro mexeu com parte da torcida. Ele não era titular absoluto, mas tinha identificação com o clube e com a cidade, algo que nem sempre se encontra facilmente no futebol de hoje. Sua ida para o Londrina foi vista por alguns como natural, já que perdeu espaço, e por outros como uma perda de opção importante para a sequência da temporada. De qualquer forma, o foco agora é trabalhar com o que se tem, e isso inclui apostar na força do elenco atual e na união do grupo. A verdade é que esse jogo contra o Botafogo é mais do que um simples confronto da Série B. Ele carrega a simbologia de um momento decisivo na caminhada do Remo. Se vencer, o Leão não só pode entrar no G4, como também ganha moral para a sequência, quebra a pressão negativa que vinha se acumulando e reafirma para todos que o acesso não é apenas sonho, é possibilidade real. E é isso que vai fazer cada passe, cada dividida e cada gol serem comemorados como se fossem parte de uma final. O torcedor sabe, o elenco sabe e a diretoria sabe, momentos como esse não aparecem toda hora. E a semana em Belém já está respirando futebol. Quem anda pelas ruas próximas ao Baenão ou pelas redondezas do Mangueirão percebe logo que o assunto dominante é o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
As conversas nos mercados, nas esquinas e até nas filas de banco giram em torno da escalação, das possíveis mudanças e do clima que o estádio vai ter no sábado. É aquele período em que até quem não acompanha tão de perto começa a se envolver, porque sente que algo grande pode acontecer. O calor humano da cidade se mistura com a expectativa, e cada notícia que sai sobre o treino ou sobre a situação de um jogador já vira motivo de debate. No centro de tudo isso está a preparação do elenco. Com a ausência do técnico Antônio Oliveira no banco, o trabalho durante a semana foi ainda mais focado em automatizar movimentos e corrigir erros que se repetiram nos últimos jogos. O empate com o Goiás, a derrota para a Ferroviária e a atuação apagada contra o América Mineiro ainda estão na memória da torcida, e a comissão técnica sabe que precisa apresentar uma resposta. A ideia é usar o retorno de Pedro Rocha não só como uma arma ofensiva, mas também como referência emocional. Um jogador que tem faro de gol e sabe se posicionar pode transformar qualquer bola perdida em chance de gol, e isso dá mais confiança para quem joga no meio e na defesa. Os treinos táticos mostraram uma equipe tentando equilibrar as transições rápidas com mais posse de bola, algo que vinha sendo motivo de críticas. O torcedor azulino é apaixonado e exigente, e não gosta de ver o time recuando demais. Ao mesmo tempo, a comissão entende que não dá para se expor contra um adversário que deve vir fechado e apostando em contra-ataques. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o grande desafio para sábado. Enquanto isso, fora de campo, a movimentação é intensa. Os ingressos estão sendo vendidos de forma acelerada, e a expectativa de 40 mil pessoas parece cada vez mais real. A promoção que o clube prepara deve aumentar ainda mais a procura. Há quem já tenha se organizado para chegar cedo, fazer aquele esquenta nas proximidades e entrar no estádio com o clima lá em cima. É uma tradição que move famílias inteiras, com bandeiras, camisas e aquele orgulho de estar presente em um momento que pode marcar a campanha. A logística para o dia do jogo também foi tema de conversas entre os torcedores. A mudança na venda do estacionamento, agora apenas de forma antecipada, pegou alguns de surpresa, mas muitos já se apressaram para garantir o acesso. Quem vai de transporte coletivo ou em grupos organizados também já está se planejando para evitar atrasos. É o tipo de jogo em que ninguém quer perder o início, porque a atmosfera do Mangueirão lotado, com o hino ecoando e a torcida cantando, é algo que arrepia até quem já viveu isso dezenas de vezes. E como se não bastasse o clima dentro da cidade, os rumores sobre o interesse de clubes da Série A em Pedro Rocha deram um tempero extra à semana. O Vasco foi o nome mais falado, mas a postura da diretoria do Remo deixou claro que a prioridade é manter o artilheiro. A multa rescisória alta, de cerca de 5 milhões de euros, é uma barreira que praticamente inviabiliza qualquer negociação no meio da temporada, e isso tranquilizou parte da torcida. Ainda assim, há sempre aquela ansiedade, porque no futebol a gente sabe que proposta boa pode aparecer de repente. Mas, pelo menos por enquanto, o camisa 9 segue firme e com a cabeça voltada para ajudar o Leão a subir. O adversário, por sua vez, chega pressionado. O Botafogo de Ribeirão Preto faz uma campanha fraca e precisa desesperadamente de pontos para evitar o rebaixamento. Isso pode fazer com que o time entre mais fechado, buscando explorar erros e jogadas rápidas. O Remo, portanto, precisa ter atenção redobrada para não se afobar e acabar caindo em armadilhas. A torcida quer intensidade, mas também sabe que um gol sofrido cedo pode mudar completamente o cenário do jogo. Por isso, controlar o ritmo e escolher bem os momentos de atacar será fundamental. A saída de Rafael Castro também mexeu com o ambiente, ainda que de forma diferente. O zagueiro, querido por parte da torcida, decidiu buscar novos ares no Londrina. Sua história com o clube, marcada pelo acesso de 2024, ficará guardada na memória de muitos. Ao mesmo tempo, sua saída abre espaço para que outros jogadores mostrem serviço e disputem um lugar na defesa. O futebol é assim, sempre em movimento, e a capacidade de adaptação é uma das chaves para manter um elenco competitivo durante toda a temporada. O torcedor azulino vive um misto de ansiedade e otimismo. Ansiedade porque sabe que a chance de entrar no G4 está logo ali, dependendo de uma vitória e de um tropeço de adversários diretos. Otimismo porque o time já mostrou em outras rodadas que tem capacidade de competir de igual para igual com qualquer um. E, acima de tudo, existe aquele sentimento de que este ano pode ser diferente,
que depois de 3 décadas o sonho de voltar à elite é mais real do que nunca. No sábado, quando a bola rolar, tudo isso vai se misturar. Cada toque de bola, cada dividida e cada finalização vão carregar o peso dessa expectativa. O Mangueirão vai cantar, vai empurrar e vai cobrar. E o Remo, com suas virtudes e seus desafios, vai ter que responder dentro de campo. É o tipo de jogo que, independentemente do resultado, fica marcado na memória pelo clima, pela importância e pela energia que envolve todo mundo que veste azul marinho. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um rumor surpreendente tem tomado conta do cenário esportivo e dos bastidores do futebol brasileiro. Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria negociando a compra da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Clube do Remo, um dos tradicionais times do norte do Brasil. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas ao ex-jogador indicam que as conversas estão bastante avançadas e que o interesse de Ronaldo vai muito além de um investimento simples. O fenômeno do futebol mundial, que já é dono de outras iniciativas esportivas e empresariais, vê no Remo uma oportunidade única de crescimento e revitalização de um clube com uma torcida apaixonada e um potencial enorme. A proposta envolveria um investimento bilionário, algo nunca visto antes na região norte, o que poderia transformar completamente a estrutura do clube, desde a base até o elenco profissional. A movimentação já teria despertado a atenção de dirigentes locais, torcedores e até mesmo de outros investidores, que acompanham atentamente cada passo dessa negociação que promete ser uma revolução para o futebol regional. Se concretizada, a compra pode representar um novo ciclo para o Remo, que busca ascender novamente no cenário nacional e consolidar-se como potência no futebol brasileiro. As especulações sobre a entrada de Ronaldo na gestão do Remo têm gerado uma enorme expectativa dentro do clube e entre os torcedores, que há anos aguardam por uma reestruturação capaz de levar o time de volta ao protagonismo. A possibilidade de um investimento bilionário promete não só o fortalecimento financeiro do clube, mas também a modernização da gestão, com a implementação de práticas internacionais já consagradas no futebol europeu e mundial. Além disso, acredita-se que a chegada do fenômeno pode atrair outros investidores e patrocinadores importantes, ampliando a capacidade de investimento e, consequentemente, a qualidade do elenco. Ainda que os detalhes da negociação sejam mantidos em sigilo, fontes indicam que Ronaldo tem planos ambiciosos para o clube, que vão desde a melhoria da infraestrutura dos centros de treinamento até o desenvolvimento de um projeto de base inovador, focado em revelar talentos locais e formar atletas preparados para o mercado nacional e internacional. A compra da SAF do Remo pelo ex-jogador poderia ser uma das maiores operações da história do futebol brasileiro fora dos grandes centros do Sudeste e do Sul, e já está movimentando o mercado e o imaginário dos amantes do esporte. No mundo do futebol, rumores como esse costumam criar uma onda de especulações e provocações entre rivais, e a possível aquisição do Remo por Ronaldo não está diferente. Clubes concorrentes da região já estariam atentos a essa movimentação, preocupados com o impacto que um investimento tão alto pode causar no equilíbrio competitivo da região. A comunidade esportiva local tem acompanhado com muita atenção as negociações, enquanto o ambiente nas redes sociais está fervendo com discussões sobre os potenciais benefícios e desafios dessa operação. Por um lado, há o otimismo quanto ao crescimento do clube, com a expectativa de um futebol mais competitivo, infraestrutura de ponta e profissionalização da gestão. Por outro, há dúvidas sobre como será feita a transição e se o time conseguirá manter sua identidade local diante de uma gestão possivelmente internacionalizada. O fato é que a entrada de Ronaldo no Remo coloca o clube no centro das atenções do futebol nacional, podendo abrir caminho para um novo modelo de gestão para clubes de menor expressão, mostrando que é possível sonhar grande e buscar investimentos fora do eixo tradicional do futebol brasileiro. A dimensão financeira do negócio também é um dos principais pontos que alimentam as conversas sobre essa possível aquisição. Fontes indicam que o valor negociado ultrapassaria a casa do R$ 1 bilhão, uma cifra inédita para um clube da região norte e que sinaliza a intenção de Ronaldo de transformar o Remo em uma potência do futebol brasileiro. Tal investimento permitiria não apenas a contratação de jogadores de alto nível, mas também a construção de centros de treinamento modernos,
A profissionalização dos departamentos de marketing e comunicação e a implementação de tecnologias avançadas para análise de desempenho e recuperação física. Além disso, o modelo SAF, que vem sendo adotado por vários clubes, oferece maior transparência e segurança jurídica para os investidores, o que torna a operação mais atraente para empresários com perfil agressivo no mercado esportivo. Se confirmado, o acordo poderia transformar o Remo em um case de sucesso, inspirando outras equipes do país a buscarem soluções semelhantes para sair da crise financeira e estrutural que aflige grande parte dos clubes brasileiros. A possibilidade ainda reforça o protagonismo do futebol do Norte, historicamente marginalizado em investimentos e visibilidade, mas que pode ganhar um novo fôlego com a chegada de uma figura de peso como Ronaldo Nazário. Por fim, a expectativa é que a confirmação dessa negociação, caso aconteça, gere um impacto direto não só no futebol do Pará e da região norte, mas em todo o futebol brasileiro. A chegada de Ronaldo como investidor majoritário do Remo pode abrir precedentes para que outros ex-jogadores e empresários interessados em futebol de diferentes regiões passem a apostar em clubes tradicionais que ainda buscam seu espaço no cenário nacional. Além disso, o envolvimento do fenômeno traria maior visibilidade para o Remo, que poderia disputar campeonatos com mais recursos, infraestrutura e ambição, atraindo talentos e melhorando o nível competitivo do futebol local. Para os torcedores, a possibilidade de ver um ídolo do futebol mundial tomando as rédeas do clube é um sonho que parece estar cada vez mais próximo da realidade. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a movimentação do mercado e o burburinho em torno dessa possível compra indicam que o futebol brasileiro pode estar prestes a viver uma transformação histórica, com novas ideias, investimentos e uma revolução no modo como os clubes do interior e regiões menos privilegiadas são administrados e valorizados. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história que promete mexer com as estruturas do futebol nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.